coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Olá, meu nome é Weber, eu sou intensivista e clínico e nós vamos abordar nos próximos 30 minutos os critérios de gravidade na abordagem ao paciente com Covid-19. Como nós podemos ver, esse é um site do John Hopkins que atualiza dia a dia a situação no mundo. Vocês vejam que esse dado do dia 25 de março e hoje já nós temos um número impressionante de casos confirmados no mundo inteiro e também um número de mortes também expressivo. A via de transmissão, esse entendimento ainda não está completamente esclarecido, mas sabe-se, né, com a investigação desde o começo da epidemia lá em Wuhan, que foi associado a esse mercado de frutos do mar, de animais marinhos vivos que eram vendidos e que naturalmente foi o epicentro, daí a primeira relato da Organização Mundial de Saúde em janeiro deste ano, falando sobre 44 casos associados a esse mercado na cidade de Wuhan. Essa convivência de animais vivos e secreções e o gosto exótico de alimentos estranhos, como por exemplo rãs e morcegos, possivelmente levou a essa contaminação humana. Já no dia 11 de março foi alertado, já a nível de pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde, e entre nós, a partir também do dia 21, a transmissão comunitária em todo o país. O modo de transmissão é através de pessoa a pessoa, por via respiratória, através de gotículas, né? E quando há um contato da secreção respiratória, quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala muito próximo, pode haver também contato através das membranas mucosas e quando a pessoa pode acidentalmente tocar, né, a superfície infectada e depois toca os olhos, toca a boca e toca o nariz e daí você tem alterações importantes na transmissão. As gotículas elas não voam mais do que cerca de 2 metros, né? E elas também não ficam por mais que se tenha alguns estudos mostrando que pode se tornarem viáveis através de aerosóis por até 3 horas. Esse é um estudo, um comunicado sobre a viabilidade do vírus, né, em aerosóis, em substância como plástico e aço, que pode ficar até 3 dias. Né? Isso tem importância no risco de contaminação. E também a precaução da transmissão aérea, principalmente em situações de procedimento de risco, como ambuzar, aspirar secreções, nebulizações, que pode fazer com que o profissional de saúde fique exposto. Ele também já foi detectado no sangue e nas fezes, embora essa transmissão fecal-oral, pelos relatos até agora, não seja um fator importante na disseminação da infecção. Então, é muito importante que tenhamos cuidado com essa distância mínima, para evitar que essa transmissão através de gotículas, né, através da tosse e através do contato também possa infectar o profissional de saúde. Daí as medidas de precauções por aerosóis,
principalmente quando for haver manuseio de secreção na toalete desses pacientes e também, naturalmente, precauções de contato com essas recomendações devidamente explícitas pela Anvisa. O período de incubação acredita-se que deva ser em torno de 14 dias após a exposição e pode ocorrer em aproximadamente 4 a 5 dias após a exposição também. Né? Alguns estudos mostram que o período de incubação seria em torno de 4 dias. Esse trabalho do Stephen Lowen no Annals of Internal Medicine mostra que eles avaliaram 181 trabalhos, dos quais observou-se que os sintomas, né, em pouco mais de 2% dos pacientes infectados se desenvolviam em torno de 2 dias, mas a grande maioria, cerca de quase 98% dos pacientes infectados, desenvolvia isso em torno de 11 a 12 dias. De tal sorte que o período médio de incubação nesse estudo foi em torno de aproximadamente 5 dias. Né? Então, a ideia é que os pacientes, né, têm um período médio de incubação em torno de 5 dias. O vírus já foi devidamente sequenciado, trata-se do SARS-CoV-2, e ele tem já estudos relacionados à possível origem em morcegos. Né? Os achados clínicos, essa é uma casuística do New England, publicada ainda recente, sobre os pacientes que ficaram doentes na China. Né? Então, vocês notam que nós temos um período de incubação em torno de 2 a 7 dias. Nós temos pacientes que 56%, por exemplo, não tem febre. Então, isso é uma coisa que é preocupante, porque os pacientes podem chegar sem febre nessa situação, né? E, naturalmente, um grupo menor, em torno de 4%, poderá ter uma febre elevada. O que é interessante também é que esses sintomas de via aérea superior, como congestão nasal, congestão conjuntival e sintomas de rinorreia, são não tão frequentes, né? E o que mais fica evidente seria a questão da mialgia, né, e da questão relacionada à fadiga. A fadiga como se fosse uma indisposição, uma sensação de falta de energia sem estar relacionado à questão da dispneia. Né? Então, o espectro, né, de gravidade da doença vai de leve a crítico. A maioria dos casos não são graves, porém, essa casuística mostrou que dos 44.500 infectados, né, 81% tinham uma gravidade de doença leve, 14% grave e 5% crítico. De tal sorte que a taxa de mortalidade foi em torno de 2,3%. Então, essa é uma casuística de mais de 72 mil casos, que foi publicado no JAMA, e tem mostrado isso, né? Que o grau de gravidade você tem leve, que seria uma pneumonia leve ou sem pneumonia, em torno de 81% dos casos. Casos graves em que você teria dispneia, hipóxia e alterações pulmonares, isso em torno de 14% dos casos. E os casos mais críticos, graves, em que o paciente evolui para insuficiência respiratória, choque e disfunção múltipla de órgãos, em torno de 5% dos casos. Quais os pacientes tiveram mais risco de morrer
né, nessa casuística chinesa. Então, são aqueles pacientes que têm idade mais avançada e aqueles que têm alguma comorbidade, como, por exemplo, doença cardiovascular, diabetes, doença pulmonar crônica, hipertensão e neoplasia maligna, né? Então, vocês vejam que há algumas diferenças em locais e índice de mortalidade. Por exemplo, na cidade de Wuhan, a mortalidade foi em torno de 5,8% e na China, como um todo, 0,7%. Né? Na Coreia do Sul, por exemplo, 0,9%, e talvez outros fatores como a idade, né? A idade média na Coreia do Sul foi em torno de 40 anos. Já na Itália, nós estamos tendo casos mais graves e preocupantes. 12% de todos os casos detectados, né? E 16% de todos os pacientes hospitalizados que foram admitidos na UTI tiveram casos fatais e agora em março um percentual em torno de 7,2% de mortalidade. Entender também que a idade possivelmente possa ter contribuído, já que a idade dos pacientes italianos é acima de 60 anos. Em relação a que fatores de risco podem estar associados à mortalidade, esse estudo retrospectivo de coorte mostrou uma análise de 191 pacientes, dos quais 54 morreram no hospital. 91% desses pacientes, ou seja, 48%, tinham a comorbidade, a mais comum a pressão alta, seguido por diabetes e doença coronária. Né? Outros fatores associados à mortalidade dentro do hospital foi a idade, um alto risco, um alto score do SOFA, que é um score de disfunção orgânica, e um dedímero elevado. Então, esses são 3 parâmetros que devem ser utilizados na avaliação de critérios de gravidade do paciente que se apresenta com suspeita de COVID. Existem vários estudos mostrando que a idade tem um impacto, naturalmente, quanto mais idoso, maior o risco, né? E o que também é preocupante é o risco de pacientes assintomáticos, né? Que podem estar sendo responsáveis pela transmissão. Esse estudo do Science mostrou, recentemente publicado, mostrou que 86% das infecções não são diagnosticadas e 79% das transmissões acontecem a partir de pessoas que não apresentam sintomas. E a manifestação clínica mais notória é a questão da pneumonia, né, que se caracteriza por febre, tosse, dispneia e infiltrado bilateral ao raio-x do tórax. Essa é uma paciente nossa que está internada na UTI. Vocês vejam que há um infiltrado bilateral e aqui nos parece que já há uma consolidação. Esses pacientes acabam evoluindo para uma pneumonia associada à ventilação mecânica depois. Essa tabela que mostra sobre o que é sintoma de coronavírus, de resfriado e de gripe, na realidade, não existe nenhum fator clínico específico que possa, né, distinguir o Covid-19 de outra infecção viral respiratória. Eles se imbricam muito os sintomas, né? E, na realidade, o que precisa haver é um diagnóstico presuntivo e, na medida do possível, o teste. Então, os achados radiográficos, né, são característicos de uma pneumonia atípica ou uma pneumonia com consolidação. Embora o raio-x tenha uma sensibilidade limitada, em torno de 20% dos pacientes podem ter raio-x normal, né? Na maioria das vezes, você pode ter um envolvimento bilateral e um padrão difuso
assimétrico, né? Os achados são extremamente não específicos e que você realmente pode ter alterações tanto bilaterais como de distribuição mais periférica e com distribuição de vidro fosco e também padrões com consolidação. O Colégio Brasileiro de Radiologia publicou esses achados de imagem, né? E eles recomendam a tomografia de alta resolução com protocolo de baixa dose, mas isso realmente não deve ser utilizado como rastreamento da doença e não deve ser usado como screening inicial, porque senão nós não vamos ter condições de avaliar adequadamente os pacientes, né? Então, os achados radiográficos podem ser normais na fase inicial, pelo raio-x, mesmo que a tomografia mostre algumas alterações, e na evolução você identifica essas opacificações que geralmente não têm característica específica em relação às outras pneumonias virais, né? O primeiro caso publicado nos Estados Unidos pelo New England foi esse que o raio-x mostrava normal, já no 4º dia de doença, e a partir do 10º dia ele começou a apresentar esse infiltrado mais característico de pneumonia atípica, né? Lembrar que você pode ter achados de pneumonia atípica que não seja COVID, né? Legionela, clamídia, podem dar alterações semelhantes, micoplasma e febre Q. Então, é importante estar atento que o paciente que vem da comunidade com a pneumonia atípica, nessa situação epidemiológica, é importante, obviamente, lembrar sobre o COVID, mas entra outros diagnósticos diferenciais. A apresentação clínica, nesse estudo de 138 pacientes com pneumonia, 99% tiveram febre no início da doença, 70% fadiga e tosse seca em torno de 59%, seguido por anorexia, mialgia, dispneia e produção de secreção pulmonar. Esse trabalho do JAMA, que também mostra a característica desses pacientes internados, vocês observam que esses sintomas são mais preponderantes, como febre, fadiga e tosse seca, né? Só 31% desses pacientes apresentaram, em torno de 63% apresentaram dispneia, dos quais isso desenvolveu em torno da primeira semana, né? Então, febre pode não ser um sintoma universal, né? Você pode ter febre, temperatura em 20% dos pacientes que não têm acima de 38%, e outros estudos mostram que apenas 44% tiveram febre na admissão. Cefaleia, dor de garganta e rinorreia parecem ser sintomas menos comuns. Há relato de que sintomas gastrointestinais como náusea e diarreia podem ser queixas no início do quadro, né? E também tem sido relatado em casos anedotários sobre anosmia em pacientes que se apresentam infectados. Nesse estudo, também na China, né, todos os pacientes, esses 62 pacientes se apresentaram com dispneia, né, com pneumonia. Um teve pneumonia e apenas 2 apresentaram dispneia e um que necessitou de ventilação mecânica. Então, os achados laboratoriais, esse é um hemograma de uma paciente internada, vocês observam que há uma linfopenia, esse é o achado mais comum do leucograma, seguido pelo LDH elevado, a ferritina e as alterações das aminotransferases. A procalcitonina é interessante porque mesmo ela sendo normal,
né? Você pode acompanhar o paciente mais grave que por acaso desenvolva uma pneumonia secundária, e aí você pode ter um marcador não só de gravidade, como também de preocupação numa infecção secundária. O dedímero elevado e a linfopenia importante e persistente têm sido marcadores associados a um aumento da mortalidade. Então, esses são dados importantes dos pacientes, e vocês observam que nessa casuística, né, o aumento do dedímero é mais comum em pacientes que tiveram um desfecho desfavorável, a queda dos linfócitos também associada a desfecho não favorável, o aumento da interleucina e também da ferritina são marcadores de desfecho desfavoráveis, assim também como as troponinas, né, e o lactato e o LDH. Então, isso são exames laboratoriais que devem ser realizados e que nos ajudam a detectar se o paciente poderá ter um desfecho desfavorável ou não. A evolução nos pacientes sintomáticos infectados pode evoluir de leve a grave. Alguns pacientes podem ter sintomas leves, que podem evoluir em torno de uma semana, mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a resposta de recuperação pode ser em torno de 2 semanas, naquelas infecções mais leves, até 3 a 6 semanas nos casos mais graves, né? As complicações pulmonares estão envolvendo a pneumonia, na qual a dispneia se desenvolve numa média de 5 dias desde o início dos sintomas, e a admissão ao hospital ocorre geralmente após 7 dias dos sintomas, né? Em outros estudos, o tempo médio de desenvolver a dispneia foi em torno de 8 dias. O que é preocupante é a SARA, que é a síndrome de angústia respiratória aguda, que é uma complicação mais grave e preocupante nos pacientes que desenvolvem doença grave. Nesse estudo em Wuhan, 138 pacientes que desenvolveram infecção pelo pneumonia, pelo SARS-CoV-2, né? 20% desenvolveram SARA, numa média de 8 dias, e 12% necessitou de ventilação mecânica, né? Outro estudo com 201 pacientes hospitalizados mostrou que 41% desenvolveu SARA, a média de idade acima de 65 anos, diabetes e hipertensão foram fatores de risco associados ao desenvolvimento de SARA. As complicações cardíacas podem envolver arritmias, lesão cardíaca, choque e miocardiopatia. Então, nós temos um percentual em torno de 9% que pode desenvolver choque, 7% lesão cardíaca aguda, arritmia em torno de 16%. Né? Nessa série de 21 pacientes graves admitidos em UTIs americanas, 1/3 desenvolveu miocardiopatia. Enquanto nós não temos o teste acessível, que seria ideal, né, nós devemos manter esse paciente que tem probabilidade em isolamento, né, em casa, e alertar para os sintomas preocupantes, notadamente dispneia em repouso, a febre persistente e a fadiga persistente, né, assim como a tosse. Quando deve se suspeitar, então, um paciente que apresenta um início de febre e tem sintomas respiratórios como tosse, dispneia, esse paciente deve-se pensar em pneumonia ou infecção pelo Covid, porque nós estamos no caso de transmissão comunitária. E aí, todo paciente com PAC grave, pneumonia adquirida na comunidade grave, sem ter uma causa outra mais clara, deve ser pensado naturalmente em
em Covid, né? Então, a possibilidade deve ser primariamente no paciente que tem febre ou sintomas respiratórios e que teve contato recente com um caso confirmado ou suspeito, ou, como o nosso caso, que reside numa área em que a transmissão comunitária já é um fato. E nós devemos sempre estar atentos na possibilidade de Covid naquele paciente que tem uma insuficiência respiratória grave ou infecção respiratória grave, quando não tem uma etiologia facilmente identificável. Esse é um screening que foi publicado agora no New England sobre algumas perguntas importantes em relação aos sintomas, né, que deve ser feita ao paciente. Então, são 6 perguntas que a gente deve identificar critérios de gravidade. Por exemplo, se há febre, se há tosse, se há falta de ar, se há alteração no olfato ou no sabor, né? E no gosto da comida, por exemplo, e se há algum, no caso, no nosso meio, contato com alguma pessoa positiva, testou positivo para Covid ou que tenha a doença. E como nós estamos em situação de transmissão comunitária, isso já está entre nós bastante definido. Então, quais são os critérios, para resumir, os critérios clínicos de gravidade pelos trabalhos que nós temos? A idade, naturalmente, e algumas doenças crônicas associadas, né? Nesse estudo de 44 mil pacientes com Covid chinês, observou-se que aquele paciente que tem entre 60 e 69 anos, uma mortalidade associada à idade de torno de 4%, quando a idade chega a 70, 79, 8%, e acima de 80 anos, essa mortalidade chega próximo a 15%. O paciente que não tinha condição associada clínica, né, a mortalidade chegou em torno de 0,9%. No entanto, ela aumenta à medida em que se identifica outras comorbidades, como, por exemplo, aqueles que têm doença cardiovascular, que chega a 10,5%, diabetes aumenta para 7%, e doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão e câncer, segundo esse trabalho, em torno de 6%. Né? Naquele paciente que desenvolve insuficiência respiratória, choque séptico e disfunção múltipla de órgãos, a mortalidade relatada em torno de 49%. E aí vem a grande questão, diante dessa curva e desse avalanche, a escolha de Sofia, que nós possivelmente vamos ter que tomar em alocar ventiladores nessa pandemia. Esse é um editorial bastante provocante, que é interessante que vocês leiam sobre, nesses tempos difíceis, a questão da triagem. E vem algumas ideias em relação à alocação, que os recursos são finitos e escassos, né? E a alocação desses recursos baseado em alguns princípios éticos que devem ser avaliados nessa tomada difícil de decisão. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.